Graças a Deus. A paz do Senhor a todos. Que a graça do Senhor esteja aí, na sua casa, ou onde você estiver, para a glória dEle. Hoje, nós vamos aprender um assunto muito importante. Daqui a pouquinhos minutos, o irmão Adriano, o presbítero Adriano, vai estar nos ensinando. Eu quero pedir que você já abra, por favor, a sua Bíblia, no livro das Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 22 a seguir. Nós vamos ler 3 versículos, 4 versículos, versículos 22 a 25. Vou dar um tempinho para você estar abrindo a sua Bíblia onde você está, seja agora online ou após, num programa gravado. Abra a sua Bíblia, é muito importante que você esteja seguindo a leitura. Vamos ler Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22, a seguir diz o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, diz o salmista a Deus. No versículo 24 ele diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, porque para a alma que o busca. Amém. Texto maravilhoso este de Jeremias, um homem sofredor, um homem que profetizou numa época de extrema angústia do povo de Judá, do povo de Israel. Era o início do cativeiro babilônico para os judeus, para os israelitas. Eles já tinham ido para o cativeiro desde o domínio assírio. E hoje nós vamos falar sobre este precioso tesouro. Este é o tema da nossa lição hoje. Vamos cantar um hino da nossa harpa cristã, o hino de número 214. Nós, nessa nossa dispensação, nesse nosso tempo, estamos aguardando ainda aquele Messias, o retorno, pela segunda vez, o retorno, aliás, daquele Messias que foi prometido em todo o Antigo Testamento e que foi declarado no Novo Testamento, que tinha se cumprido a vinda dele, e agora nós estamos aguardando o retorno deste Messias que virá nas nuvens. Então vamos cantar esse hino que fala sobre este retorno. 214 da nossa harpa cristã, que é o nosso inário da Assembleia de Deus. Nosso Redentor foi preparar um lugar de repouso e esplendor. Brevemente chamará para casa descansar nós, os salvos do mundo enganador. Desejamos ir lá, desejamos ir lá. Que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Nesta terra tesouros não há que nos possam aqui segurar. Desejamos ir ao céu, onde Cristo já está, ao lugar onde iremos descansar. Desejamos ir lá, desejamos ir lá. Que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Neste lar com Jesus, o Senhor, nós havemos de sempre reinar. Vamos nós ali cantar novos hinos de louvor ao Cordeiro que veio nos salvar.
Desejamos ir lá, desejamos ir lá, que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Graças a Deus, glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Meus amados, nós estamos aguardando este momento maravilhoso, este momento que Jesus voltará, e enquanto isso nós precisamos guardar o nosso precioso tesouro. Vamos orar. Queremos apresentar a vida do presbítero Adriano. Ele vai estar nos ensinando a respeito desse precioso tesouro, uma lição escrita pelo Fábio Everton da Silva Guimarães. Para você que está nos vendo, nós usamos a nossa revista própria, revista chamada Ensinando as Nações, e quem escreveu para hoje, a nossa lição, foi um dos nossos trabalhadores, um dos obreiros do nosso ministério. Feche seus olhos, por favor. Papai eterno, nós somos gratos a Ti, gratos por esta oportunidade, gratos pelas provas que o Senhor nos tem feito passar. Somos gratos a Deus por tudo que o Senhor nos tem permitido. Nós queremos engrandecer o Teu nome, entendendo que tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor permite é bom. Tudo que o Senhor nos tem feito é bom, é para o nosso proveito. Aquilo que porventura acontece que nós promovemos, ou o inimigo nos promove, o Senhor aproveita para nos ensinar. Então nós queremos nesta manhã glorificar o Teu santo nome e estar contigo, ó Deus eterno, nestes momentos, aprendendo do Senhor e gravando o que o Senhor tem para nós através desta palavra escrita pelo nosso irmão Everton e que vai ser lecionada pelo nosso presbítero Adriano. Derrama sobre nós a Tua graça, mantenha a nossa mente cativa da Tua palavra e ensina-nos, ó Deus, um pouco mais do Senhor nesta manhã. Nós assim lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Presbítero Adriano, por favor. Amém. Cumprimento os irmãos com a santa paz do Senhor. Uma manhã diferente, mas graças a Deus que você está aí no conforto da sua casa, nos acompanhando. Deus vai falar muito conosco através dessa lição, porque é uma lição muito importante para os nossos dias de hoje. Então eu peço a você que está aí no conforto da sua casa, que se você tiver a sua revista, acompanhe-nos pela sua revista. E eu queria pedir você também que abra a sua Bíblia e fique com ela aberta, para que nós possamos aí sermos acompanhados também pela Bíblia. Hoje, domingo, 7 de março, a lição tem o tema O Precioso Tesouro. E a leitura bíblica principal está em Mateus, capítulo 13, versículo 44 ao 46. Você que não tem a sua revista, você pode acompanhar aí da sua casa com a Bíblia. Pode abrir aí em Mateus, capítulo 44, o versículo de número 46. Diz assim a palavra de Deus, versículo 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Versículo 45. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. 46. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou. O versículo-chave está em Lucas, capítulo 12, o versículo de número 34. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração.
E o pensamento nos diz o seguinte: quando abrimos mão dos tesouros corrosíveis dessa terra, ficamos libertos para agir na vontade do Pai. Feche seus olhos aí onde você está, vamos orar a Deus neste momento. Pai querido, nós te agradecemos o Senhor neste momento por esta oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, transmitindo mais uma vez a tua santa palavra. Eu quero pedir ao Senhor que neste momento o Senhor vai de encontro com cada pessoa que está nos acompanhando através dessa live, que o Senhor possa abrir o coração dessa pessoa, abrir o entendimento dessa pessoa para que ele possa entender verdadeiramente essa palavra, meu Deus, que vai ser ministrada aqui nesta manhã, ó Pai. Pai, eu te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Sou grato a Deus por esta oportunidade de estar aqui mais uma vez na casa do Senhor, ministrando a palavra de Deus. E essa lição de hoje é uma lição que mexeu muito comigo quando eu ainda estava estudando essa lição. E esse tema é um tema muito sugestivo para esses últimos dias que nós vivemos aqui neste mundo. Essa lição ela nos traz o seguinte tema: o precioso tesouro. E nós vemos que neste pequeno texto, onde Jesus aqui narrou a parábola do tesouro escondido, Jesus ele comparou esse campo a um homem que estava, ou melhor dizendo, Jesus comparou o reino dos céus a um campo, a um homem que estava andando por um campo e encontrou um precioso tesouro. A Bíblia não fala o nome desse homem, mas com certeza aonde ele estava trabalhando não era uma propriedade particular dele. Talvez ele estaria ali trabalhando numa propriedade de uma outra pessoa, porque quando Jesus menciona que ele encontrou o tesouro precioso e rapidamente ele escondeu novamente esse tesouro e foi para sua casa, vendeu tudo que tinha e voltou para adquirir aquele campo ou aquele terreno. Era de costume daquela época, daquelas pessoas, enterrar os seus bens preciosos naquela época, porque naquela época não existia esse sistema bancário que nós temos hoje nos nossos dias. Hoje nós temos no mundo várias instituições bancárias que você pode escolher uma onde você vai lá, você pode depositar o seu dinheiro, você pode guardar ali as suas joias, os seus ouros, com segurança. Mas naquela época não existia essas instituições. Então era de costume, era de praxe daquelas pessoas, daqueles pais de famílias, enterrarem esses bens para se defender, para se proteger daqueles saqueadores, daqueles ladrões. Porque eles corriam risco em ficar com essas preciosidades nas suas casas, correram o risco de perder a sua vida e colocar a sua família em risco, não muito diferente dos dias de hoje. Porque hoje, se você tem algo muito precioso na sua casa, você está correndo o risco de perder a sua vida e colocando a sua família em risco. Mas o interessante dessa lição é que o Senhor Jesus, ele comparou o reino do céu a essa parábola para mostrar para nós que aquela pessoa, aquele homem que encontrou aquela preciosidade ou aquele tesouro escondido, ele não conseguiu ficar estático, ele não conseguiu ficar parado ali, vendo aquilo só para ele. Jesus ele disse o seguinte: tamanha é a alegria de ter encontrado algo tão precioso. Porque quando a pessoa encontra algo de valor, a pessoa ela quer compartilhar com as outras pessoas, com as pessoas mais íntimas. Mas no caso aqui, Jesus disse o seguinte, em Mateus 19, 29. E todo aquele que estiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, que aquele homem que tem o verdadeiro encontro com Cristo, ele não consegue ficar parado, ele não consegue ficar estático. Quando ele tem o verdadeiro encontro com Cristo, ele tem a sua visão aberta, ele consegue enxergar os céus, ele consegue encontrar o tesouro valioso através de Cristo, que é a salvação. Então, quando ele encontra essa salvação através de Cristo Jesus, ele não consegue, ele não tem dificuldade, melhor dizendo, ele não tem dificuldade em renunciar esses bens que esse mundo hoje nos oferece para seguir a Cristo.
Então, Jesus está dizendo, olha, aquele homem foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Então, quando Jesus diz que ele vendeu tudo que tinha, Jesus está falando das renúncias que aquele homem fez ao ter um encontro com ele. E no primeiro tópico dessa lição, nós vamos ver uns questionamentos importantes, porque o que faz um tesouro tão importante se tornar tão vislumbrante para uma pessoa a ponto de ela deixar tudo que tem, abandonar tudo que tem, para possuir esse tesouro. E a Bíblia ela vai nos mostrar que os nossos antepassados, os heróis da fé, muitos homens da Bíblia, escrito pela Bíblia, da história bíblica, vai nos mostrar isso, que quando eles tiveram esse verdadeiro encontro, eles realmente abandonou tudo que tinha e seguiu, ouviu o comando de Deus, a voz de Deus, e começou a seguir a Deus, começou a seguir a voz de Deus em obediência. E muitos homens da Bíblia vislumbraram o que impulsionaram a abandonar até a sua parentela. Por exemplo, vamos citar aqui Abrão, lá no capítulo 12, que ainda era Abrão, mais tarde se tornou Abraão, quando Deus chamou ele para ele deixar tudo que ele tinha, o conforto da sua casa, os seus bens, para ouvir a voz de Deus e sair para um lugar que Deus ainda iria lhe mostrar. Um outro personagem importantíssimo da Bíblia é Jacó, no capítulo de número 32 de Gênesis, versículo 22, vai nos dizer o seguinte, que Jacó, ao ver esse preciosíssimo tesouro, ele lutou, passou a noite lutando com o anjo por causa desse precioso tesouro. Davi, por exemplo, nos Salmos de número 84, 10, ele disse o seguinte, vale mais um dia na tua casa, na tua presença, do que ele estar 1000 dias em qualquer outro lugar. Um outro personagem também importantíssimo, que também nos deixa um exemplo maravilhoso na Bíblia, é Salomão. Salomão foi filho de Davi, prometido, tinha a promessa de herdar o trono de seu pai, mas quando teve um encontro com Deus, foi um homem que teve sabedoria em pedir para Deus um coração sábio para governar o seu povo. E o que dizer dos nossos irmãos da igreja primitiva, que foram queimados vivos em praças públicas quando encontraram o verdadeiro tesouro? E o que dizer também dos nossos irmãos, os moravianos, que naquela época, ao orar a Deus, sentiram a presença de Deus, que deveriam se vender como escravos para fazer a obra de Deus. Eles conseguiram verdadeiramente vislumbrar esse precioso tesouro. E eu quero nessa manhã aqui, meus irmãos, dizer para vocês, o que nós temos visto nesses últimos dias, esse tesouro tão precioso, para nós renunciarmos às coisas desse mundo para visualizar essa salvação eterna. O que você tem feito nesses últimos dias? Você tem renunciado seus sonos de madrugada para estar na presença de Deus em oração? Você tem renunciado às suas horas extras no trabalho para estar na presença de Deus, para louvar, para engrandecer o nome do Senhor? O que você tem renunciado? Pense nisso e pense no nosso dia a dia, qual a renúncia nós devemos fazer? Porque nós tivemos um encontro com esse precioso tesouro. E nós temos um valiosíssimo tesouro que é o céu, que nos aguarda, onde Jesus tem reservado para nós. O que você tem renunciado nesses últimos dias? O que você tem feito para herdar os céus? Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21, nos diz o seguinte, que nós não devemos ajuntar tesouros aqui neste mundo, porque aonde você ajunta tesouro aqui neste mundo, a traça, a ferrugem, corrói, os ladrões vêm, cavam e roubam. Mas nós devemos ajuntar tesouros nos céus, porque lá a traça nem a ferrugem corrói e nenhum ladrão roubam. Então, nesses últimos dias, pensemos nisso. Pensemos nos céus. Pedimos a Deus para abrir a nossa visão, para que nós possamos conseguir
enxergar verdadeiramente o céu. O tópico 2 nos diz o seguinte: o que Abraão, o pai da fé, contemplou? Lá em Gênesis capítulo 12, aonde eu já citei aqui agora há pouco, o verso 1 ao 3 nos diz o seguinte, que Deus ele tira Abraão da sua terra. Aonde era essa terra? Essa terra era a cidade de Ur dos Caldeus. Uma cidade importantíssima naquela época, uma cidade que é bem desenvolvida, uma cidade que tinha uma boa economia, uma cidade que tinha uma sanidade produtiva, uma cidade que tinha uma tecnologia científica de primeiro mundo. E essa cidade era considerada a antiga Europa daquela época, por ser tão desenvolvida. Aonde Abraão vivia? Seus pais eram pessoas de grandes posses, eram pessoas que tinham bens, que tinham casas, que tinham condições boas financeiras, e Abraão vivia com eles nessa cidade. Até então, no capítulo 12, Abraão ouve a voz de Deus chamando ele para deixar a sua terra, sair da sua casa, deixar a casa dos seus pais e ir para um lugar que Deus o mostraria. Agora, que tesouro é esse que Abraão conseguiu enxergar para sair de todo esse conforto, para renunciar todo esse conforto, para estar na presença de Deus, para buscar algo que Deus ainda lhe mostraria? O que Abraão conseguiu vislumbrar com esse tesouro? A Bíblia nos diz que um certo dia Abraão ouviu a voz de Deus, e ao ouvir a voz de Deus, no capítulo 12, ele obedece a Deus. E quando a pessoa encontra esse precioso tesouro, como nós já tínhamos dito aqui na introdução dessa lição, a pessoa ela não consegue ficar parada. Ela rapidamente, ela renuncia todos os seus bens, renuncia toda a sua mordomia, renuncia tudo aquilo que ela tem para seguir a Deus, para seguir a Cristo. Abraão ele conseguiu enxergar que tudo aqueles bens que ele tinha, todos aqueles bens que seus pais tinham, que a sua família tinha, todo o conforto que aquela cidade conseguia oferecer a eles, não era importante como a salvação. Ele conseguiu enxergar que tudo isso um dia ficaria para trás nesse mundo, que um dia tudo isso terminaria aqui nesse mundo. Mas Abraão conseguiu, através da voz de Deus, obedecer. Conseguiu, lá no capítulo de número 22, ele oferece o seu filho em sacrifício a Deus, crendo que Deus o ressuscitaria. Abraão ele foi fiel, ele foi temente a Deus. Abraão conseguiu enxergar verdadeiramente esse tesouro precioso na sua vida. Ele conseguiu renunciar tudo o que ele tinha. E nós, nesses últimos dias, irmãos, talvez nós temos dificuldades em renunciar às coisas desse mundo. Nós vivemos apegado em muitas coisas aqui neste mundo, aqui nessa terra. Eu quero dizer para você que nesta manhã Deus está falando com você através dessa palavra, para que você renuncie dia após dia às coisas desse mundo e abra os seus olhos espirituais para que você possa valorizar aquilo que de mais de valor você tem, que é a salvação, dada por Cristo, dada por Deus através de Cristo Jesus. Essa é o maior tesouro que nós temos através de Cristo. O terceiro tópico dessa lição nos diz o seguinte: os tesouros de Davi. Os Salmos de número 122, o verso 1 nos diz o seguinte: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A história nos diz que Davi ele teve muitos adjetivos positivos, mas quais foram esses adjetivos positivos que Davi teve quando esteve vivendo aqui nessa terra? Davi foi cantor, Davi foi poeta, Davi foi escritor, instrumentista, pai, rei, guerreiro, amigo de Deus. Mas o que levou Davi a fazer tudo isso? Quem foram os seus mestres, quem foram os seus professores? Mas, na verdade, Davi ele não frequentou nenhuma faculdade para aprender a tocar, para ser poeta, para cantar. Davi ele não frequentou as melhores escolas que tinham naquela época. Davi ele conseguiu vislumbrar esse tesouro precioso através de Deus, porque Davi ele teve seus altos e baixos na sua vida. Davi, quando ainda era criança, foi perseguido, foi rejeitado pelos seus irmãos. Ele foi, ainda quando rei, perseguido. E lá nos Salmos de número 69,
no verso 2, ele clama por angústia a Deus, para Deus livrar ele daqueles inimigos, daquela angústia que ele estava passando. Ele diz assim no verso 2, estou atolado num lamaçal que não dá pé. Davi estava tão angustiado que ele chega a dizer para Deus, olha Deus, eu estou num lugar atolado que não dá pé. Estou arrodeado de tantos inimigos, estou arrodeado de tantas coisas neste mundo. Mas graças a Deus que nos Salmos de número 63, Davi consegue vislumbrar esse tesouro precioso na sua vida. E ele diz o seguinte, ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti. Alguém disse certa vez, Davi pode ter sido esquecido, mas não deixou de ser escolhido. Todos esses exemplos que eu estou falando aqui para você, irmão, nesta manhã, foram pessoas que deixaram tudo, a sua mordomia, os seus bens, para obedecer verdadeiramente a Deus. E se você prestou atenção aqui no versículo de Mateus, capítulo 19, 29, nós poderíamos ter parado por aqui nesta manhã, porque esse versículo já resumiu toda essa lição. Quando Jesus disse, olha, todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Aqui Jesus ele já faz um resumo dessa lição que o irmão já escreveu. Ele cita esse versículo resumindo toda essa lição. Por quê que ele faz um resumo? Porque Jesus está dizendo, olha, todo aquele que renunciar os prazeres dessa vida, todo aquele que renunciar às mazelas dessa vida, ele terá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. E é o que Jesus tem prometido para nós, irmãos. E essa promessa, ela é real. Jesus um dia voltará e nos levar para morar com Ele eternamente nesse lugar, onde Ele diz a vida eterna. Nós precisamos ter a visão dos céus. Nós não podemos ficar engatilhado nessas coisas desse mundo, onde esse mundo tem oferecido tantas coisas para tirar as pessoas da presença de Deus, para desviar as pessoas da casa do Senhor, para tirar o foco que é Jesus da vida das pessoas. É tantas renúncias que nós precisamos fazer, que essas renúncias ela tem que ser feita dia após dia nas nossas vidas. Nós não podemos passar um dia sequer sem renunciar, porque nós vivemos num mundo onde o mundo já está dominado pelo maligno, diz a Bíblia. Nós vivemos em um mundo onde agora o maligno tem tentado tirar as pessoas de conseguir chegar nesse lugar eterno. O quarto tópico nos diz o seguinte, qual tesouro Salomão encontrou? Abra sua Bíblia lá em 1 de Crônicas, capítulo 1, o verso 7 e o verso 8. Você vai entender o seguinte, Salomão, filho de Davi, desde a sua infância já tinha promessa de ser rei de Israel. Ainda muito cedo descobriu o bom tesouro, mas que tesouro era esse que Salomão, muito cedo, ele havia descobrido? Porque Salomão era filho de Davi e tinha promessa de herdar o trono de seu pai. E quando ele tem a promessa de herdar o trono do seu pai, com certeza ele tinha uma vida de luxo, com certeza ele tinha uma casa boa para morar, ele tinha os melhores empregados ao seu redor, tratando com o melhor tratamento daquela época. Mas Salomão, quando Deus aparece para ele em sonhos, Salomão não pede riquezas, Salomão não pede coisas boas daquela época, Salomão não pede nada disso para Deus. Salomão vira para Deus e diz o seguinte, Senhor, eu quero um coração sábio e entendido para governar o seu povo. E Deus, ao ouvir isso de Salomão, Deus entrega a Salomão a sabedoria para ele governar o seu povo naquela época. E a Bíblia vai nos dizer que nenhum homem em toda a Bíblia foi mais sábio do que Salomão. Salomão entendeu que toda aquela riqueza que ele já tinha, porque ele era sucessor do seu pai, ele tinha o trono de Israel. Toda aquela riqueza, aquelas mazelas que ele tinha, aquilo tudo iria ficar para trás. Aquilo de nada adiantaria, aquelas coisas. Mas que ele tinha a visão de Cristo, ele tinha a visão dos céus, que ele sabia que aquelas coisas iriam ficar e eles iriam para um lugar aonde Deus havia prometido para eles.
Tiago nos admoesta quanto à maneira correta de pedirmos a Deus. Tiago 4,3 nos diz o seguinte: pedes e não recebeis, porque pedes mal, para gastardes em vossos deleites. Às vezes nós pedimos tantas coisas para Deus e não recebemos porque pedimos mal. E quanto pedimos mal, nós não recebemos. E ao não receber essas coisas, as pessoas começam então a entender que já não compensam mais servir a Deus, já começa a desviar o seu olhar para outros cantos, outros lugares, e começam então a murmurar, começam então a reclamar da vida. Mas a sabedoria que Tiago nos diz é para que nós possamos pedir a Deus que Ele possa abrir a nossa visão espiritual, para nós enxergarmos e pedirmos a Deus que nos ajude e nos capacite dia após dia para chegarmos aos céus, para nós termos a visão do reino de Deus, que é governado por Jesus, para nós termos essa visão dos céus, pedirmos essa sabedoria para entrarmos na presença de Deus e falarmos com Deus pedindo essa sabedoria de Deus. E lá no capítulo 1, no versículo 5, ele nos diz o seguinte: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança o rosto a ser lhe dada. Nesses últimos dias que nós estamos vivendo aqui neste mundo, irmãos, nós que já encontramos com Cristo, nós que já temos um encontro com esse tesouro precioso, nós precisamos ter essa renúncia, nós precisamos enxergar aquilo que nós não enxergamos e esses nossos antepassados conseguiam enxergar. Nós precisamos deixar de lado as coisas que têm nos impedido de estarmos na presença de Deus para alcançarmos os céus. Observa que todos esses exemplos que eu já citei aqui, eles não teve dificuldade nenhuma em abandonar seus bens, seus lares, as suas casas, os seus dinheiros, as suas riquezas, para seguir a Deus. E nós vamos ver agora que, no quinto tópico, que os apóstolos vislumbraram, lá no capítulo 2 de Atos, o verso de número 1 e o verso de número 2. Aqui na lição ele vai nos dizer o seguinte, que esses homens, Jesus, quando ele esteve aqui nessa terra, quando ele esteve aqui em corpo humano aqui nessa terra, ele separou 12 homens para ele e fez deles seus discípulos. E durante essa caminhada, esses homens passou a andar com Jesus, passou a seguir Jesus, aprender com Jesus, mas esses homens nunca conseguiu vislumbrar esse tesouro precioso na vida deles. Eles queriam o quê? Eles queriam que Jesus fosse um reino terreno e um reino político. Por quê? Para tirar deles a carga que o governo romano colocava sobre aqueles povos naquela época, com seus impostos caros, extorquindo aquele povo a pagar os seus impostos. Então, aquele povo estava cansado de sofrer na mão daquele império romano. E eles acreditavam que Jesus veio para reinar aqui neste mundo, para livrá-lo eles da mão dos romanos. Mas, durante toda a caminhada que eles tiveram com Jesus, vendo milagres, vendo prodígios que Jesus fazia todos os dias, vendo Jesus salvar, vendo Jesus libertar, vendo Jesus curar, vendo Jesus expulsar, e eles nunca conseguiram abrir os seus olhos espirituais e enxergar esse tesouro que eles tinham com ele naquela época. Mas aí então, até certo dia, quando Jesus finda o seu projeto aqui nessa terra, Jesus vai e cumpre todo aquele projeto de Deus. Ele vai para aquela cruz, morre ali crucificado para salvar a humanidade. Até então, esses homens ainda não tinham descoberto esse precioso tesouro. Mas quando Jesus é ressurreto ao céu, e ele promete que dos céus enviaria um outro Consolador, o Espírito Santo de Deus, aí então esses homens, lá em Atos capítulo 2, vai nos dizer que um vento forte
impetuoso, invadiu aquele lugar e aquelas pessoas que estavam ali foram cheios, foram tomados pelo Espírito Santo de Deus. Então, naquele momento ali, aqueles discípulos conseguiram enxergar, vislumbrar o precioso tesouro na vida deles. Então, a partir daí, o que aconteceu? Esses homens começaram, então, a andar, a pregar, a falar de Jesus, e chegou ao ponto até de doar sua própria vida por Cristo, a renunciar à sua própria vida por Cristo. Foi então que eles descobriram o bom tesouro, entregaram aquilo que possuíam de mais precioso, as suas próprias vidas. Diz a história que, conforme relatos bíblicos, Pedro foi crucificado em Roma, André foi crucificado numa cruz em forma de X, na Ásia Menor, Tomé foi perfurado com lanças na Índia, Felipe foi crucificado em Cartago, norte da África, Mateus foi morto a punhaladas na Pérsia, atual Irã, Bartolomeu foi esfolado vivo e decapitado por Herodes Agripa I, Tiago, filho de Alfeu, foi apedrejado, Simão foi morto a machadadas na Pérsia, João Zebedeu morreu de causas naturais em Éfeso, Judas Tadeu foi morto a machadadas na Pérsia. O que você tem visto nesses últimos dias que tem levado você a renunciar? Qual ponto você chegaria de renunciar à sua própria vida por amor a Cristo? Assim como Ele fez para nos salvar. Qual é a renúncia que está aí passando pela sua cabeça neste momento, agora, que você está nos ouvindo aqui através dessa live? Eu quero questionar você o seguinte: quantas renúncias você tem feito durante essa semana por amor de Cristo? Qual tipo de renúncia você tem feito? É uma renúncia que, se fosse preciso você entregar a sua própria vida em amor ao Evangelho, você entregaria, como esses homens fizeram naquela época? É uma renúncia que você tem feito dia após dia de não mais lançar palavras torpes lá no seu trabalho? É uma renúncia que você tem feito quando você está com pessoas que não são crentes, você evangelizar, pregar para essas pessoas? O que você tem feito nesses últimos dias para herdar a eternidade que Deus tem prometido para nós? Veja bem que no século XVIII surgiu na Inglaterra um movimento chamado Moravianos. Esse movimento era formado por crentes fervorosos que decidiram então se juntar secretamente para orar a Deus por causa da perseguição da Igreja Romana, Católica Romana. E naquela época diz a história que eles criaram um cronograma, um relógio de oração, um cronograma que durava 7 dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias por ano. E isso durou por mais de 100 anos. E desse movimento se destacaram 2 jovens de apenas 20 anos que decidiram se vender como escravos. Por que eles decidiram se vender como escravos? Eles descobriram uma ilha na Índia que havia 3.000 africanos na condição do trabalho escravo. Então eles conseguiram entrar em contato, melhor dizendo, com aquele dono daquela ilha e perguntou para ele se podia ir para lá, para trabalhar lá, para ser missionários naquele lugar. E como respostas, eles obteve um não. O que eles fizeram então? Eles foram para a presença de Deus, consultaram a Deus em oração e sentiram da parte de Deus que deveriam se vender como escravos e ir para aquele lugar. E quando eles se venderam como escravos, o dinheiro que custearam com as suas próprias vendas, eles pagaram a sua viagem. E diz a história que quando eles estavam naquele navio, naquele barco, ancorado naquele cais, perguntaram para eles: olha, vocês estão renunciando às suas vidas, vocês não vão poder mais viver a sua vida, a vida de vocês não vão mais ver seus amigos, vocês não vão mais ver seus parentes,
vocês não vão ter mais a oportunidade de ver ninguém. Vocês, a partir de agora, são escravos. Vocês não viverão mais a sua vida. E diz a história que, quando o barco partiu daquele cais, aqueles 2 jovens levantaram as suas mãos e gritaram, para que o cordeiro receba a recompensa por seu sofrimento. Quem nos dias atuais teria tanta resignação e renúncia como teve esses irmãos moravianos em prol de missões? Quem nos dias de hoje seria capaz de se vender como escravos para ir para um outro lugar, deixar de viver a sua vida, renunciar à sua casa, renunciar à sua faculdade, renunciar à sua escola, renunciar ao conforto da sua casa, para viver em prol de missões em um outro lugar? Qual o tipo, e eu volto para questionar você nessa manhã, qual o tipo de renúncia você está tendo nesses últimos dias? Qual a visão espiritual você está tendo nesses últimos dias? Pensemos nisso, porque nós vivemos dias difíceis aqui nesse mundo. Nós passamos por dificuldades aqui nesse mundo, nós passamos por tribulações aqui neste mundo, por provações, mas, todavia, não desviamos os nossos olhares de Cristo. Todavia, não desviamos a nossa visão do céu. Porque mesmo por dificuldades que nós passamos aqui nesse mundo, nós devemos levantar as nossas mãos para cima e agradecer a Deus todos os dias por Ele ter enviado esse precioso tesouro, Jesus Cristo de Nazaré, para nos comprar, para nos salvar e para nos levar para um lugar que só Ele tem reservado para nós. Por isso nós precisamos, irmãos, nesses últimos dias, verdadeiramente renunciar tudo que nos atrapalha, tudo que nos impede de chegarmos ao céu. E hoje em dia não é difícil de você ver por aí cristãos que têm dificuldades de renunciar a algo que te tire um período de louvor e adoração a Deus, algo que te tire uma madrugada de oração com Deus, algo que te custe um momento de lazer ali com a sua família para estar na presença de Deus. E tudo isso tem acontecido nesses últimos dias. E que essas pessoas, que todas foram citadas aqui nessa lição, como Abraão, como Davi, como Salomão, como o apóstolo Paulo, e como esses jovens moravianos tiveram essa renúncia, que nós também possamos ter essa verdadeira renúncia, que nós possamos ter essa verdadeira visão do reino dos céus. Porque vivemos dias difíceis e não é fácil viver nesse mundo, irmãos, porque o mundo jaz no maligno. No 5º tópico, vai nos dizer o seguinte: o precioso tesouro. Esta parábola foi registrada somente no Evangelho de Mateus. Se você for ler a Bíblia lá, nos outros evangelhos de Marcos, Lucas e João, você não vai deparar com essa parábola. Ela foi descrita somente no Evangelho de Mateus. E a sua interpretação, ela nos abre um leque, ela nos dá vários meios de entendermos, de interpretarmos essa parábola. Mas o fato de que os seres humanos, em suas indetermináveis procuras pela verdade, acaba descobrindo um valioso tesouro neste mundo. E quem é esse tesouro? O tesouro é Jesus Cristo de Nazaré, com a sua mensagem do reino dos céus. Esse tesouro, você que está aí na sua casa nos assistindo, um dia nós tivemos esse encontro com Deus, com esse tesouro. Um dia nós vislumbramos esse tesouro nas nossas vidas. Então, a partir daí, entregamos a nossa vida em total renúncia a Cristo. Em total renúncia a Cristo. E esse tesouro que você tem visto, o que você tem feito para herdar a vida eterna? E eu volto a ler novamente Mateus capítulo 19 e 29. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs,
ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Cristo Jesus, ele veio para nos salvar. Entre outras coisas ensinadas através dessa parábola, aprendemos que a salvação dada por Cristo Jesus é o nosso maior tesouro, em razão pela qual devemos valorizar mais do que tudo. Afinal, é neste tesouro que reside a nossa alegria. A nossa alegria ela está em Jesus Cristo de Nazaré. Nós não podemos perder o foco, nós não podemos perder a alegria, nós não podemos tirar os olhos de Cristo. É por isso que nesse mundo de hoje, as pessoas andam tão envolvidas, andam tão preocupadas com a ansiedade deste mundo, que acabam tirando os olhos de Cristo, perdendo o foco de Cristo e às vezes perdendo a alegria que Cristo tem nos dado. Eu quero dizer para você nesta manhã que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E se você não está tendo mais essa alegria, e se você não está tendo mais essa visão de Cristo, então está na hora de você redescobrir esse tesouro precioso que nós temos aqui neste mundo, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero dizer para você que se você está passando por essa tristeza, por essa angústia, por uma decepção na sua vida, mas nós não podemos perder a alegria no nosso coração que é Cristo. Pensemos nisso nesta manhã. Pensemos naquilo que nós poderíamos renunciar nesta manhã para estarmos aí no conforto da sua casa ou em qualquer outro lugar através do seu celular, através de um tablet, nos ouvindo através dessa manhã, essa valiosíssima palavra. Então, eu quero dizer para você nessa manhã que Jesus Cristo de Nazaré é o nosso precioso tesouro e Ele está conosco todos os dias da nossa vida. E nós precisamos renunciar dia após dia para que nós chegamos aos céus, para que nós tenhamos a visão dos céus e que nós possamos pegar como exemplo esses homens, esses heróis da fé que deixaram os seus confortos das suas casas, que deixaram as suas riquezas, que deixaram seus bens materiais, tudo por amor a Cristo, para seguir a Cristo, porque eles conseguiram ter essa visão. E nesses últimos dias eu convido a você a renunciar dia após dia e crer que Jesus Cristo é o Cristo que veio e morreu para nos salvar. Pense nisso, reflita nisso. Reflita nessa palavra durante essa semana, você que esteve aí nos assistindo. Reflita durante o resto desses dias da sua vida. E se for preciso, eu quero dizer para você, se você está tendo alguma dificuldade de renunciar às mazelas, às coisas desse mundo, que você possa voltar os seus olhos a Jesus. Porque Jesus tem o chamado para a renúncia. Que nós possamos renunciar dia após dia. Amém? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez na casa do Senhor ministrando essa palavra. Que Deus possa te abençoar aí no conforto da sua casa que nos ouviu. E eu devolvo a oportunidade ao pastor Willio e agradeço a Deus por esta manhã maravilhosa aqui na presença do Senhor. Graças a Deus. Aprendemos um pouco mais através dessa lição maravilhosa. Podendo, volte novamente no canal e veja novamente esta mensagem como as outras, porque nós sempre aprendemos cada vez mais. Graças a Deus por tudo que Deus nos tem feito. Deus tem sido maravilhoso conosco. Ele tem nos dado a capacidade de vencer os obstáculos. Já nos fez assim. Nós somos muito adaptáveis, mas graças a Deus, Ele está nos testando ainda mais nesses dias e com certeza nós estaremos bem. Se não aqui, estaremos bem com Ele. Mas fica aí o recado. Eu achei muito importante esta lição. Precisamos mesmo guardar esse bom tesouro, como diz a parábola que Jesus contou. Devemos vender tudo que nós temos
Devemos deixar tudo, renunciar, como o presbítero Adriano disse, renunciar a tudo, por esta grande e preciosa salvação em Cristo Jesus. Para terminar, vamos orar? Feche seus olhos, por favor. Foi um prazer você estar conosco. Se você gostou desta palavra, se gostou das outras no canal, se inscreva, dê o seu like, porque nós estamos sempre postando novas palavras, transmitindo novas mensagens, e se você quiser saber das novas mensagens, acione o sininho de notificação e você vai estar sendo informado ou informada. Feche seus olhos, por favor. Papai eterno, mais uma vez agradecemos ao Senhor por esta palavra que recebemos do Senhor. Queremos pedir, ó Deus, que esta palavra seja gravada na nossa mente, no nosso coração, e que ela venha a frutificar, que nós realmente estejamos renunciando a todas as outras coisas. E entendemos que por renúncia não quer dizer dar aos outros, ficar livre, mas é apenas priorizar o Senhor ao invés de qualquer outra coisa. A prioridade maior na nossa vida é o Senhor. A tua palavra diz que nós não temos um bem maior do que o Senhor. Então, o nosso bem maior é o Senhor, o nosso bem maior não é a nossa riqueza, não é a nossa família, não é o nosso trabalho, o nosso bem maior é o Senhor, porque é com o Senhor que nós estaremos eternamente. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender esta palavra e viver esta palavra. Nós assim lhe pedimos, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam na sua vida, na vida de todos da sua família, desde agora até quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Amém. Graças a Deus pela nossa vida, pela sua vida. Continuemos na presença do Senhor. Fique na paz do Senhor. Nós estaremos logo mais à noite, às 19 horas, fazendo mais uma live para a glória do Senhor. Amém.